Olá, sejam bem-vindos ao ano de 2024. Nós nos reunimos aqui pela primeira vez do ano para trazer as notícias que repercutiram nessa primeira semana. Ricardo Rose está aqui como sempre. Não pegou férias, Ricardo? Vai ficar direto aí? O Papião lá tem férias, rapaz. O empreendedor tem férias. Quem Isso é tem férias é o verdade. trabalhador que está ali ligado a alguma empresa ou ao serviço público. Né? Nós que somos autônomos, estamos aqui, então sejam bem-vindos ao ano de 2024. Nós mantemos o nosso compromisso de trazer boas informações para você, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral. Ricardo, se alguém quiser te encontrar, Ricardo Rose Oficial, todas as e vezes. Política do Bom Senso também. Se está vendo esse vídeo lá no canal do Ricardo Rose, vem aqui também conhecer um pouco do Política do Bom Senso. E se você está aqui no Política do Bom Senso, faça a gentileza, seja recíproco, vá lá também no canal do Ricardo Rose, se inscreve. O resumo da semana é transmitido simultaneamente em ambos os canais, tá bem? Uma imagem bonita aqui começando o ano. Vamos aqui para o que importa, porque o ano já começou, primeira semana já está acelerada, já está se encerrando e nós temos o que falar. Vamos começar aqui falando, apesar de eu ter falado das eleições de 2024, vamos falar um pouco de 2026. Ok. Né? Como vocês sabem, 2024 municipais, 2026 estaduais e federais. No caso, o presidente da República, que é a principal, talvez, eleição que repercute no Brasil. E, já de olho em 2026, o ministro da Fazenda... É Fazenda e Economia ou é só Fazenda hoje? Fazenda. Ministro da Fazenda. Ministro da Economia no Brasil. Ministro da Economia ou da Fazenda, que é o Fernando Haddad. Quem mexe com a... Exatamente. Quem decide a política, no final das contas, a nossa economia. Ele disse o seguinte... Para o jornal Globo, ele disse que Lula praticamente é uma unanimidade que vai disputar em 2026 a presidência da República. Mais uma vez. Haddad disse que acredito que existe um consenso dentro do PT e da base aliada sobre a candidatura do presidente Lula em 2026. Na minha opinião, é uma coisa que está bem pacificada e não se discute. Lula, se eleito, iria para o 4º mandato e ele já teria 81 anos nas eleições, quando terminasse 85 anos aí. Praticamente uma monarquia brasileira, não? Primeiro, eu tenho concordado muito com o Fernando Haddad nos últimos tempos, aí, em algum ponto ou outro aí. E nesse, de novo, vou concordar com o Fernando Haddad. Eu acho que há na base da esquerda um consenso, Danilo, sim, no nome do Lula. O Lula teve que ser resgatado para participar da eleição, porque nas análises políticas era o único nome que tinha possibilidade de tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto funcionou, principalmente para o lado deles, né? Funcionou para Posso fazer uma pequena provocação? Por favor. 2018, se ele não fosse inelegível naquele momento, porque foi Fernando Haddad, você acha que o resultado teria sido diferente? Ou naquele momento a sociedade demandava uma coisa diferente? Eu acho que a sociedade naquele momento tinha um sentimento antipetista muito grande, um sentimento de combate à corrupção muito grande, que foi o que eclodiu naquelas manifestações gigantescas pelo Brasil, Perfeito. Que deu vazão a Jair Bolsonaro. Acho que era diferente. Porém, vamos lembrar que a diferença entre o Haddad e o Bolsonaro não foi uma diferença acachapante. E o Lula estava, naquele momento, preso, literalmente ele estava encarcerado. Então você ter o líder do partido político, no caso o líder do PT, o maior líder do PT que era o Lula, preso, e o seu candidato disputando a eleição, e ele não ter sido execrado, já é um sinal da sociedade brasileira. Então, apesar de uma boa parte da sociedade não querer o PT naquele momento, tanto que elegeu o Jair Bolsonaro em 18, mudando totalmente o leme do navio, né, saindo da esquerda do PT e para uma direita do PSL, então PSL que o Bolsonaro estava lá, já foi um sinal. Mas quando o Lula foi solto, foi libertado, foi retirado, houve todo aquele movimento jurídico, não é o caso dessa questão aqui, mas enfim, saiu da cadeia e estava livre para disputar a eleição, era o nome que todo o bastidor político de centro-esquerda tinha ali concordância para ser a pessoa que tinha condição técnica de bater Jair Bolsonaro. E o fez. E apesar de tudo que aconteceu dentro do processo eleitoral, na minha opinião, acho que até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu explico um pouco melhor no final do vídeo, fique aí, deu certo, Lula ganhou a eleição. Então, apesar de ser o 4º mandato do Lula, Danilo, ele teve dois mandatos... 4º mandato. Isso, perdão. Ele teve 2 mandatos, saiu, fez a sucessora que foi a Dilma e agora voltou para outro mandato. Então,
apesar de ser o possível quarto mandato, não são ininterruptos. No Brasil isso não pode, só pode ter uma reeleição para executivo. Então ele foi candidato, ganhou as eleições de 2002, ficou até 2010, quando foi eleita Dilma Rousseff, a sucessora dele. E agora eu acho que o Haddad está certo, que é o nome que a esquerda tem de maior consenso, e acho que tem o nome que dentro do projeto da esquerda tem mais probabilidade de realmente conseguir ter sucesso, é a reeleição do Lula. Mas aqui eles não correm o risco de, como eu falei aqui, 81 anos, em 2026, 85, caso conclua um quarto mandato aí. A idade já está avançada. Existe a possibilidade aí de não ter um sucessor válido? Porque muitas pessoas criticavam exatamente isso do PT. A inexistência de um sucessor. Mas esse problema o PT não sanou até hoje. Eu acho que é uma questão aí, a minha opinião... Eu vejo isso aqui como um reflexo justamente disso. Sim, eu acho que isso é um problema do próprio presidente Lula, de fazer o sucessor. Inclusive a pendenga que hoje existe entre o Ciro e o PT, em especial o Lula, é justamente porque o Ciro diz nos bastidores políticos que havia um combinado lá atrás, em 18, de quem tivesse melhor nas pesquisas em determinada data, que seria junho ou julho, não lembro. Determinado corte seria o candidato. Seria o candidato da esquerda com apoio do Lula. E o Ciro estava melhor do que o Haddad na época, e mesmo assim o Lula, quebrando um teórico acordo dito pelo Ciro, apostou no Haddad. E o Haddad perdeu a eleição, foi o que proporcionou a ida de Bolsonaro. Então, dentro da narrativa da esquerda, o Ciro é magoado por isso. E não há um sucessor do Lula. Tanto que nessa fala do Haddad, você sabe muito bem, houve uma repercussão por parte da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que não gostou da fala do Haddad, disse que é muito cedo para falar em sucessão. O próprio Haddad, indiretamente, é um sucessor do Lula, ok? Não é uma coisa que está tarimbada pelo Lula, mas é ministro da Economia do Brasil, ou seja, tem muita visibilidade. Se o projeto do Lula, que é baixar a taxa de juros de qualquer maneira, incentivar o crédito das pessoas, para que as pessoas tomem mais crédito e vão comprar. As pessoas comprando, elas estão tomando dívida, elas estão se endividando, mas estão fazendo a economia crescer. E dá a impressão de que as coisas estão rodando. Exatamente. Você, cidadão que pegou o crédito, comprou um carro, uma bicicleta, uma moto, uma geladeira, não importa, você fez isso, a prestação, você está se endividando, mas produziu mais uma moto, mais um carro, mais uma bicicleta e por aí vai, a economia cresceu. Se isso acontece agora em 25, 26, vai dar uma falsa sensação de crescimento, aquele chamado voo de galinha. Cresce, mas já se sabe que ali na frente vai cair, porque o cidadão endividado ele não pode continuar comprando. Enfim, se isso acontecer, como o próprio presidente Lula disse agora no começo do ano, que tem a pretensão de trabalhar para baixar juros, incentivar o crédito, é o jeito que a esquerda sabe fazer para crescer, vai dar uma falsa sensação de crescimento, o Lula vai ter mais probabilidade de sucesso. Agora, se isso cola para o candidato da esquerda, seja o Haddad, seja quem for, para 2030, aí é outra história. E eu concordo com a tua análise de que com 81 anos de idade na campanha eleitoral, a gente já percebe hoje, já percebia na campanha de 2022 que o Lula já estava meio, falava umas coisas que a própria esquerda não concordava, falou um monte de coisa que não é aceito pela esquerda se fosse qualquer outro candidato, mas como é o Lula, ele pode, é do bem, tudo é do amor, tudo pode, tudo deve. Enfim, quer bater na sua mulher, vai bater em outro lugar. E por aí vai. E tem muitas histórias aí que você consegue encontrar com alguma facilidade. Mas certamente a idade avançada vai prejudicar. Por outro lado, quem é o candidato da centro-direita? Quem é o nome forte capaz de bater o Lula em 2026? Porque hoje os nomes que estão sendo cotados é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o nome que tem mais consenso. Porém, ele ainda está no começo do mandato como governador, e a gente tem histórico de governadores do estado de São Paulo que largam o mandato no meio e vão disputar a presidência da República naufragarem no seu projeto. Olha aí que tem um que é vice-presidente da República, que no andar da carruagem aqui pode se tornar o presidente da República. Já eu acho que esse vice-presidente hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin, eu acho que ele nem é vice de novo na chapa em 2026. Só um palpite... Ok? Acho que o Lula, em sendo candidato à reeleição, o vice dele vai ser o Fernando Haddad. E aí sim, com um movimento de dizer, em 2030 o meu candidato será o Haddad. Já coloca o Haddad de vice e o Geraldo pode vir tentar disputar
o O governo, governo de novo. São Paulo, porque o bom filho a casa torna, e o bom aí eu estou colocando aspas aqui, ok? Mas enfim, muitos movimentos que vão ser para 2026, que vai passar por 2024. Perdão, você estava falando lá. O Tarcísio Tarcísio, de Freitas, o governador de Minas Gerais, esse sim já está no segundo Romeu mandato, Zema, que Romeu não Zema, pode mais se reeleger. não pode se reeleger, então tem aí naturalmente que se recolocar em um outro cargo, ou no Senado, que é alguns dentro da direita acham que é o melhor caminho, dentre esses alguns ou a presidência da República. Só que como presidente da República ele já foi bombardeado por algumas falas no ano passado, acho que vocês se recordam aí, né? Algumas falas que foram tomadas... O consórcio da Sudeste. Do consórcio e Consud, exatamente, foram tiradas de contexto, então, enfim, pegaram mal para a galera que mora no norte, no nordeste brasileiro, não gostou muito da fala do Zema, o Zema já vinha apanhando, tanto que ele já está mais low profile, mais quieto, falando menos, justamente para caso ele venha disputar amanhã, ele tenha um desgaste menor. Tem um governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, não sei se a gente pode enquadrar dentro esse grupo de centro-direita. Existe a Michele Bolsonaro, que é uma candidata que também pode ser candidata ao Senado, pode ser candidata à presidência da República. Isso são palavras do próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Ela está sendo já testada em algumas pesquisas para o Senado, onde ela tem tido um bom desempenho em pesquisas eleitorais, tanto no Paraná, quanto em Brasília, no Rio de Janeiro, em outros estados onde ela poderia transferir o seu domicílio eleitoral. Há pouca possibilidade de uma reversão da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, então poderia tentar... Cujo processo está a relatoria do Zanin. Isso, caiu na mão do Zanin, que era advogado do PT, enfim, do próprio Lula, na verdade. Enfim, vamos ver cena dos próximos capítulos aí. Apesar de que eu acho que ter caído com o Zanin não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Apesar de ter sido advogado do Lula, eu acho que pode ter surpresas aí nesse processo do Jair Bolsonaro, mas realmente não acredito que vai reverter. Tem outros processos vindo, então não só esse do TSE, que é o que a gente está discutindo aqui, mas tem outros processos a caminho. Acho que não reverte, que Bolsonaro não será candidato em 2026. É só um acho, tá, gente? E ele não sendo candidato, não tem um nome forte para enfrentar o Lula. Então é um fato, a eleição da direita tem que ser construída com inteligência olhando 2030. Porque em 2026, na minha opinião, todo o foco da direita brasileira devia estar em eleger senadores. Porque tem uma coisa super importante em 2026. Vai ser a eleição de 2 senadores por cada estado. Hoje no Brasil nós temos 81 senadores. São 3 senadores por cada estado brasileiro, cada um dos 27 estados brasileiros, e eles são eleitos 1/3, 2/3. Na eleição passada a gente escolheu 1/3, ou seja, um senador por cada estado. Em 2026 próxima é o 2/3. São 2. Ou seja, e o Senado tem um poder muito grande, é o Senado quem aprova as indicações para o STF, é quem pode ou não abrir um processo de impeachment contra membros do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem um poder muito grande. E se a direita estiver bem organizada e conseguir eleger senadores em todos os estados brasileiros, com a possibilidade de, em alguns estados brasileiros, além de eleger 2 senadores naquele estado, que tem estados que são mais realmente, como Santa Catarina, talvez Paraná, talvez Rio Grande do Sul, alguns estados mais de centro-direita nas suas votações. Eu acho que aí tem que estar toda a estratégia e inteligência da direita. Vai ter um candidato, provavelmente, que vai se colocar como sendo a pessoa da direita, mas que não acredito, óbvio, é muito cedo, política, né, como dizia, não sei se era Tancredo, é como nuvem. Você olha agora está de um jeito, daqui 5 minutos você olha de novo, está de outro jeito. Mas no quadro de hoje, acho que a direita não tem um nome à altura para bater o Lula com toda a estrutura que eu falo é toda a estrutura de mídia, de poder, de estar com a caneta na mão, comprando deputado, senador, o diabo a 4. Acho que vai ser, claro, esse ano é 2024, a eleição 2024, tem muita coisa. Mas um achismo com 2 anos de antecedência aí vai acontecer também, acredito que é quase impossível alguma reversão no processo de inelegibilidade do Jair Bolsonaro lá no STF. Então acredito eu que será o mesmo retrato de 2018. Bolsonaro inelegível e coloca alguém que vai representá-lo. Na época falava que o Haddad era o poste do Lula, alguém que seja o poste do Bolsonaro em 2026.
Porém, ainda tem 2024 aqui, eleições municipais que vão dar bastante trabalho pra gente. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia. Não perder no teu gancho 2024, onde os dois principais cabos eleitorais são Lula e Bolsonaro. Sim. A maior quantidade de deputados que vão sair para disputar cidades como prefeito, deputados federais, são do PT, o segundo maior número são do PL, onde está Jair Bolsonaro. Então, são os dois grandes cabos eleitorais, as grandes lideranças, e a gente vai observar muito quantas prefeituras o PT vai conseguir fazer, capitaneadas aí pela liderança do Lula, quantas prefeituras o PL vai conseguir fazer, ou outros partidos muito ligados a Jair Bolsonaro, para saber qual de fato é a liderança de Jair Bolsonaro. Na cidade de São Paulo, na capital, o Lula já saiu na frente no sentido de começar a fazer campanha para Guilherme Boulos. Já fez inaugurações com Boulos presente. Já Jair Bolsonaro tem demorado em dar o seu posicionamento oficial, formal, se ele vai apoiar de fato Ricardo Nunes, atual prefeito, que por acaso é do MDB, base do Lula, ou se ele vai apoiar a candidatura de alguém da direita, se cogitava muito Ricardo Salles. Em 2020 também ele pouco se importou com e alguns analistas estão eleições. olhando isso como um problema. Sim, porque apesar de eu falar que a eleição de 2026 é só lá na frente, a eleição de 2024 repercute muito pela tal da capilaridade. Exato. Você tem um prefeito que é simpático ao seu projeto e à sua eleição, te ajuda muito, afinal das contas, a gente sabe de toda a necessidade de, por exemplo, uma candidatura executiva nacional, você ter com quem falar e, mais importante, fazer com que a mensagem chegue nas cidades, que é onde a gente mora. A gente não mora, abre aspas, no Brasil, no estado de São Paulo. A gente mora na cidade de São Paulo. Ou você na sua respectiva cidade. Então, o prefeito é muito importante. Se você tiver, portanto, prefeito eleito, você tem a tal da capilaridade, que é fazer com que a sua mensagem seja difundida da maneira mais adequada. Uma emenda parlamentar chegar mais tranquilo. Enfim, por aí vai. É um erro realmente muito estratégico aí, porque é importante. Não fosse importante, a gente não estaria dando todo essa fala aqui sobre eleição municipal, num tema que é praticamente eleição federal. Pois bem, a semana continuou e nós temos aqui um assunto que o Ricardo vai falar bastante, porque ele comentou já muito desse assunto, já deve estar por aqui, mas enfim, final de ano, não só final de ano, mas o final de ano é uma das datas, já ouvi falar da saidinha, né? O pessoal entende o seguinte, chega uma data comemorativa, abre-se o portão da cadeia e a galera vai. Então, antes de tudo, eu vou fazer um disclaimer aqui, uma apresentação do que é. Um disclaimer, gente. O que é disclaimer? Eu também não sei. Cara, eu parei, vou olhar o disclaimer. Cara, veja o disclaimer aqui, que são as observações para que você possa falar e a gente entender antes de sair e falar antes de gritar. De novo, a ideia do canal é trazer informação. Você é contra, você é a favor? Perfeito. Agora você sabe como é que funciona. Então, como que funciona a saidinha? É de fato abrir o portão e o criminoso... Posso falar criminoso porque o cara foi condenado. O criminoso sair? Vamos lá. Quem tem direito à saída temporária, que esse é o nome técnico. Primeiro, você precisa ter bom comportamento. Então, se você está lá, bateu no coleguinha, você está fora. Próximo, regime semiaberto. Você tem a pena lá de 8 anos. Você não cumpre no Brasil toda essa pena dentro de uma cadeia. Conforme o tempo que você cumpre, você vai tendo liberdade, para sentir o gosto da liberdade e, em tese, falar, quero a minha liberdade de volta, vou ser um bom cidadão. Em tese, essa é a ideia. E aí você vai progredindo do fechado para o semiaberto e, por fim, para o aberto. Você tem que comparecer na cadeia no final da noite ou para assinar um termo, enfim, vai abrindo mais o regime. E só pode ter acesso à saidinha regime semiaberto. Quem está no aberto já está fora. E quem está no fechado não pode. 1/6 da pena, que dá mais ou menos 18% aqui. Então você saiu com 12 anos de prisão, com 2 anos você já tem direito a esse benefício. Se você for réu primário. Agora, se você já está no seu segundo crime, 1/4, 25% da pena. Então você pegou 10 anos, 2 anos e meio. As datas, onde você pode sair? De acordo com o ano aqui. Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, mesmo que você tenha matado a mãe. Dia dos Pais, mesmo que você tenha matado o pai. Isso aqui não foi uma referência a uma criminosa. Determinada criminosa. Enfim, novembro, finados, e dezembro. Finado para comemorar as pessoas que mataram. Ai, meu Deus do céu. Que coisa. Mas de fato aí mostra uma incongruência a necessidade de rever isso. E Natal, para você passar com a família, que no caso... Enfim, o que acontece? Dessa galera que sai,
30% não volta. E 20%, além de não voltar, comete um novo crime. Então eu saí da cadeia nessa saidinha, final de ano muito doido, falo, não vou voltar, 30% eu decidi isso. E outros falam, vou. Aí a gente sabe que tem muita questão de que o pessoal lá dentro cobra, que você... Enfim, reincide no crime. E o que uma vez que eu fui beneficiado com a saída temporária, o que eu não posso fazer? Isso não é uma piada. Ele não pode não voltar. Ele tem que voltar. Voltar depois, então se sair daí... Eu não sei quanto tempo é que eu não faço criminal. Tenho que a distância dessa matéria. Mas enfim, vamos dizer que seja 2 dias. Não faço a mínima ideia, tá bom? 5 dias? Tem alguém que gosta da área criminal ali me dizendo que são 5 dias. Vamos dizer que eu apareço depois de uma semana. Não pode, tem que voltar dentro do prazo. Agora que é a parte engraçada. Ir para festas ou bares? Uai, eu vou passar o Natal, o Ano Novo. Em tese é pra você passar com a família, contemplar, etc. Mas acho que isso aqui é uma piada, uma ilusão acreditar nisso. Embriagar-se. Final de ano. Usar drogas ilícitas. Faz sentido aqui. Envolver-se em brigas. Você não pode sair na porrada com um coleguinha ali. Possuir ou portar arma e praticar novos crimes. Em tese, esse é um retrato do que acontece na saidinha. Tá? 30% não voltou. E agora em agosto, no ano passado, agora eu tenho que falar assim, estou ainda na minha adaptação de que trocou o ano. No ano passado, tinha um PL lá na Câmara que foi aprovado para encerrar. São 15 anos? Passar 15 anos, conforme o regime for progredindo, você sai. Mas sem essa saidinha de Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães. De novo, foi muito criticado quando a Suzane von Richthofen, não é segredo para ninguém, saía no Dia das Mães. Saía no Dia dos Pais, ou até no do final, como você tinha comentado. Então, é patente que precisa se repensar aqui. Não é largado, como o pessoal pensa, abre o portão e sai, mas também não deve ser balbúrdia quem mata o pai sair no Dia dos Pais. Precisa se pensar nisso aqui. Então, o projeto está sendo revisto aqui. Essa legislação está sendo revista por meio desse PL, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado aguardando votação. Ricardo Rosso, você já falou muito desse assunto. Inclusive já apareceu em reportagem escrita, né? Tudo sobre a saidinha. Então, depois de ter explicado aqui, feito o disclaimer, fique à vontade aqui. Maravilhosa. Primeiro, me permita complementar o seu disclaimer aqui para quem está nos acompanhando. A saidinha é prevista em lei. Sim. Na chamada Lei de Execução Penal. A LEP. Isso. Que é uma lei que foi proposta pelo Poder Executivo lá em 1983, foi aprovada e sancionada em 84 pelo Congresso Nacional. Então o presidente era João Batista Figueiredo. Importante dizer isso. Na minha opinião, tem que acabar com a saidinha já. Já foi aprovado, como você falou, um projeto. Vou explicar já o detalhe aqui do porquê que eu acho que tem que acabar. O projeto já foi aprovado pela Câmara, está no Senado e no Senado ele está parado. Importante destacar isso aqui. Não sei se há uma coincidência ou não com o projeto estar parado, com o fato do nome do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ter aparecido numa investigação da polícia, tendo o PCC, o crime organizado, tendo investigado. Tá de olho, ficou de olho no Lira e no Pacheco para ver os movimentos dele, hora que entra, hora que sai e tal. Não sei se tem alguma coisa de pressão, porque o projeto parou no Senado. Coincidentemente, depois de eles estarem ali sobre custódia não, observação do crime organizado, esse projeto está lá estacionado. Parou. No A gente Congresso. sabe que o sistema penal brasileiro ele é baseado numa tal de ressocialização. Ele é desenhado para que o criminoso, uma vez condenado e preso, ele seja ressocializado. O que quer dizer isso? Esteja apto a voltar a conviver em sociedade. Ele se, aspas, arrependa, pague pelo crime que cometeu, preso, e ele vá se reabilitando a voltar ao convívio social. Por isso a progressão de regime. Por isso vai sendo trabalhado dessa forma. E como o nosso sistema prisional é baseado nisso, a lei de execução penal também é cheia dessa progressão, vamos chamar assim, dessa
pseudo-ressocialização do preso. Só que isso não acontece. No Brasil, não acontece. Eu acho que nós não podemos continuar tendo uma lei de execução penal que trabalha com uma tese de ressocialização sem existir a ressocialização. Porque aí eu sei que o preso entrou lá dentro. Hoje os presídios brasileiros, eles são tomados pelo crime organizado. Uma vez que você entra, quando você vai para um presídio, obrigatoriamente você tem que dizer para o sistema prisional se você faz ou não faz parte de alguma facção criminosa. Lá. E uma vez que você não faça, dentro da cadeia você tem que passar a fazer. Porque se você não passa a fazer lá dentro da cadeia mesmo, você pode ser eliminado. Porque você não quer entrar numa cadeia pública brasileira que é dominada pelo crime organizado sem você estar protegido por essa organização. Então o que acontece é que a grande maioria dos presos é obrigada a se colocar a serviço ou junto ou sob a proteção de uma determinada facção criminosa. Uma vez dentro dessa facção criminosa, você tem o compromisso com essa facção criminosa. Tem o ônus e o bônus. O ônus é protegido. Dele te proteger lá dentro, mas quando você sair, você fazer alguns serviços para essa facção criminosa. Ou seja, aqui vai embora toda a tese da ressocialização. Não importa o que o Estado faça lá dentro, tem muitos benefícios que eu sou contrário. Acho que precisamos rever muito o nosso sistema prisional, porque o preso não é obrigado a trabalhar, e para mim tinha que ser obrigado a trabalhar. Eu acho um absurdo o preso ter a saidinha, não pode ter a saidinha. A gente tem que usar alguns modelos que para mim já são mais consolidados, talvez o modelo americano, que você tem que cumprir uma quantidade maior da pena, talvez algo em torno de 80% no mínimo, para a partir daí você poder ter, porque lá também fora do Brasil tem essa lógica da ressocialização. Basicamente, quase todo o sistema prisional mundial é baseado nessa lógica da ressocialização. Em alguns países ela funciona melhor, no Brasil ela não funciona. A gente não está ressocializando quase ninguém. Eu vi um discurso de uma galera de esquerda, que aí tem um cara que roubou 1 litro de leite, está preso e esse cara tem... Não é verdade, porque quem rouba 1 litro de leite ou quem comete crimes de pequeno potencial ofensivo não está em regime fechado hoje no Brasil, com raras exceções. Porque é uma outra lógica na hora de se condenar esse cidadão. Muitas vezes ele é réu primário e aí já tem uma série de benefícios, vai pagar serviço... Permite uma pequena parte, existe um projeto de lei para que até um salário mínimo não responda criminalmente. Hoje, você tem o tal do furto famélico, ou quando você está em estado de necessidade. De novo, não sou criminalista, mas eu lembro disso alguém falando lá na faculdade. Que quando você rouba pela fome, você tem ali uma atenuação, né, da sua pena. E você pode ser... A questão é, você pode até não ir para a cadeia, mas você responde um processo criminal para você ver que também não é balbúrdia. Roubar é errado, ponto final. Desculpa. E vai ser sempre. Na nossa legislação, você passa a ter o direito, por exemplo, da saidinha a partir do cumprimento de 1/6 da pena. 1/6 da pena. É muito pouco. A mensagem que nós estamos passando aqui é que você vai praticamente não fazer nada. Porque a partir de 1/6 da pena você já vai progredir para um regime semiaberto e a partir daí você passa a ter benefícios como os da saidinha. E aqui a gente já viu que a nossa estatística está mostrando que a maioria das pessoas que sai para a saidinha volta a cometer crime. O que a estatística mostrou, que o estudo mostrou aqui, é que 30% sequer volta no prazo final, que ele teria que voltar para a cadeia. Ele já não volta, e volta a ser foragido de novo, tem um novo mandato de busca expedido em seu nome. 20% dessas pessoas voltam a cometer crime. Isso é o que na minha opinião, tá? Isso é o que a estatística pegou. Sim. Isso é que a estatística pegou. O cara que comete crime não foi pego, mas tu sabe que ele volta a não cometer crime. Tu tá lá entrevistando considerando preso, que só não tá, pô. cerca de 10% dos crimes são apurados, imagina a quantidade que nós temos não um foi pra modelo frente. muito errado aqui no Brasil que precisa ser revisto. Então a gente precisa mudar o sistema prisional brasileiro, a gente precisa mudar a lei de execuções penais no Brasil, com certeza. Isso é papel do Congresso Nacional Brasileiro, que eu acho que não está fazendo, o faz morosamente. É um avanço essa lei que foi aprovada, nós temos 2 projetos de lei aprovados, que estão para o Senado Federal. O primeiro deles é esse que acaba com a saidinha. Projeto bom, tem que ser aprovado. A gente tem que acabar. Primeiro passo, resolver o problema agora.
agora acabar com a saidinha. Então a gente já não libera esses 30% aqui que não voltam para a cadeia, a gente não solta ele antes do prazo, o cara cumpriu um sexto, dois sextos da pena e já está na rua. Não, acaba com isso. E depois nós vamos rever isso na lei de execução penal para analisar crime a crime, condição a condição. Porque, óbvio, tem pessoas lá que são homicidas, que matou a mãe, matou o pai, tá saindo agora no dia das mães, no dia dos pais. É inacreditável. Talvez a gente tenha que mudar isso. É justamente nessas datas, no caso do dia das mães, do dia dos pais, no caso da Richthofen, que não deveria sair, que deveria ficar, inclusive, preso, para poder sofrer mais, entender e cada vez ter mais consciência do crime que cometeu. É inacreditável essa lógica que nós temos hoje aqui. Foi muito bonzinho o legislador lá atrás, pensando essa Constituição Cidadã que nós desenvolvemos, e como ela é de 84, a lei de execução penal, foi bem boazinha mesmo, com o objetivo de ressocializar. Não deu certo, a gente já viveu aí 30 e poucos anos, quase 40 anos, para saber que não deu certo. Agora é hora de mudar, e para isso nós precisamos do legislador em Brasília para poder fazer uma grande discussão. Não é para mudar de qualquer jeito, não é não. É para a gente fazer uma mudança que faça sentido no nosso, por exemplo, no nosso sistema penal. Como, por exemplo, por que o nosso preso não trabalha? Vou lhe responder daqui a pouco. Legal. Porque eu não entendo. Para me responder aqui, talvez eu passe a entender. Mas, para minha cabeça, é inaceitável o preso não trabalhar e a sociedade brasileira ter que sustentar esse preso aqui. E quando eu falo sustentar, é sustentar literalmente, porque todos os gastos que nós temos com o sistema prisional sai do dinheiro do povo brasileiro. A gente ainda tem um outro X aqui, que é o auxílio reclusão, que é dado à família do preso, é uma condição XYZ. Mas que também gira em torno... também advém de lei. Sim, tá? Não é que nem sim, não é... Tenho que ser muito honesto aqui, tá não certo. é o Lula que criou, Okay. como eu venho escutando por aí. Primeira coisa que eu falei na nossa conversa foi que a lei de execução penal, no caso da saidinha aqui, vem de 84. Então não é uma coisa de agora. O que eu estou dizendo é que o sistema prisional, na minha opinião, no sistema brasileiro prisional, como ele está hoje, não está funcionando. Então nós temos que discutir o macro, sim, mas já começar com pequenos pontos, porque a gente sabe, a reforma tributária está tramitando há 40 anos. Está rodando a aprovou agora. E uma reforma que ainda vai aumentar imposto no bolso brasileiro. A gente queria uma reforma tributária que simplificasse impostos e diminuísse impostos. Acho que morreu na prática ali tirando 4, você lembra? 4, ficou 3. Um imposto só menos. Então, você vê, olha só, 40 anos. Então, não estamos falando para fazer uma revisão da lei de execução penal, não sei como é que geral, vai ser extremamente complicado. Então, talvez a gente tenha que fazer ponto a ponto. Essa própria lei de execução penal já foi alterada 14 vezes. Então, nós precisamos fazer uma reforma um pouco maior e repensar o modelo do nosso sistema prisional. Ver o que está acontecendo em outros lugares do mundo, entender a realidade brasileira, ver o que é possível se adaptar da realidade brasileira, porque não é só copiar e colar o que está dando lá fora lá certo, não. O que está dando certo lá fora não, porque muitas vezes não dá certo a nossa realidade aqui. Mas tem grandes exemplos lá fora que podem servir como base para o legislador tomar como base e fazer uma legislação que se adeque à realidade. Se a gente sair nas ruas, se você que está nos assistindo aí parar para refletir, muitos brasileiros são contrários à saidinha de preso. A gente sabe que há um medo maior da sociedade quando sai nos jornais que foram liberados tantas pessoas, as pessoas ficam com mais medo, a gente tem uma percepção de insegurança maior, aumenta de fato o número de furtos e de roubos no dia a dia. Uma segunda lei que eu acho que foi importante foi essa, o aumento da pena de furtos e roubos. Crimes contra o patrimônio. Eu achei que isso é um avanço, talvez a gente tenha que avançar em outros pontos também, mas para mim, num resumo aqui para não esticar demais, tem que mudar a lógica do sistema prisional brasileiro, a gente tem que mudar a lei de execuções penais, acaba com a saidinha, repensa a lógica do auxílio reclusão. E alguns benefícios que a gente dá também para alguns presos, como esse caso, depois de um sexto do cumprimento da pena, ele começar a progredir de regime, para mim é muito pouco, no mínimo, em alguns casos, homicídio, latrocínio, alguns desses crimes, no mínimo 80% da pena, mas para ser bonzinho 80% da pena, porque senão o cara rouba, mata uma vida, depois de um sexto da pena ali, porque é réu primário, porque é não sei o que, porque é não sei aonde, o cara sai ali depois de 1 ano e meio, 2 anos, às vezes nem isso, sai pela porta da frente ali. E isso não pode acontecer, porque isso gera uma sensação de insegurança muito grande na população, uma sensação de que você ser honesto, você fazer o bem, não vale a pena. E isso é ruim para a sociedade. Vamos lá aqui, 2 apontamentos que eu acho interessantes a gente comentar. Auxílio reclusão,
né? Como eu falei, decorre de lei, não foi o Lula que criou, como tem muita gente falando aí. A ideia do sistema de assistência pública é o seguinte, você contribui, de previdência pública inclusive, você contribui para quando você estiver inapto, incapacitado por qualquer motivo, estava andando, caí, eu não consigo mais trabalhar, a sua família ter condição, ou até mesmo você ter condição de ser resguardado. Esse é o sistema de seguridade pública. O auxílio reclusão, em tese, seguiria essa ideia. Por algum motivo, você não está conseguindo mais manter a sua família, mas você é contribuinte. Então também não é para qualquer um, não. É para um contribuinte do sistema de seguridade pública. E aí, por algum motivo, você ficou incapacitado. Por esse motivo, cadeia. E aí você recebe lá, se não me engano, um salário mínimo. De novo, é lei. Não gosta disso? Mude a lei. 2026, peça para eleja um deputado federal, que aí é legislação federal, e um senador que mude isso aqui. Ou, enquanto isso, liga lá pro cara que você elegeu. O problema é que muita gente não sabe em quem votou. Então fica difícil exercer a cidadania nesses momentos. Mas isso é o auxílio reclusão. Você pode concordar ou discordar, mas é lei, ponto final. A questão lá do trabalho, né? Existe o artigo 5º, diz lá que não teremos no Brasil penas de morte, penas cruéis e de trabalho forçado. Então, quem quer uma realidade diferente dessa, aí você fala, faz uma PEC. Não pode. A Constituição diz que os dispositivos do artigo 5º não podem ser reduzidos, só pode ampliar. Então, por exemplo, faz um tempo o Congresso Nacional aprovou que é um direito fundamental do ser humano ter acesso à internet, não, a internet já foi a ONU, perdão. Ter direito à seguridade de seus dados. Colocou como direito fundamental. Então pode acrescer. Tirar, não pode. Então somente com uma nova constituinte, para reescrever a Constituição, seria possível, por exemplo, fazer com que o preso seja obrigado a trabalhar. Porque eu escuto, de novo, não sou especialista em crime, não gosto dessa área, quero distância. Mas pelo que eu já escutei, é de que existe a possibilidade de trabalhar. Mas é a possibilidade. Porque você tem a remissão. Quanto 3 dias trabalhado, você tira 1 da sua pena. É a possibilidade, não é imposto. Não é forçado, porque forçado seria inconstitucional. Então precisaria de uma nova Constituição para poder fazer isso. O nosso sistema constitucional, como o Ricardo falou, é muito idealizado em todos os aspectos, não só em relação a isso. De novo, a questão, sou chato nesse ponto do Supremo. A indicação do Supremo, você pensou, notável saber jurídico, ilibada reputação, para justamente evitar situações como são hoje. Pensando no cenário ideal, mas a vida real é um pouco diferente. A real política muda muito, mas aqui vou deixar a minha opinião apenas para que o nosso colega que está nos acompanhando, ele saiba. Para mim, já passou do tempo de nós termos uma nova Constituição, de nós montarmos uma nova constituinte, grupo de pessoas na nossa sociedade que podem ou não ser deputados. Eu acho que inclusive os deputados que estão lá hoje não estão dentro dessa alçada. Se convocar um novo Congresso Constituinte para pensar e desenhar uma nova Constituição, que a nossa também não está funcionando. Muitos aspectos. A gente precisa rever o nosso pacto federativo, a gente precisa rever muitos pontos da nossa Constituição. Eu acho que essa é uma grande discussão para a nossa sociedade hoje em dia. Sim, nossa Constituição está vencida, está ultrapassada, já foi rasgada por diversas vezes, em diversos momentos, demonstrando que ela não está adequada à nossa realidade. Então, para mim, uma pessoa que cometeu crime, a pena quanto mais severa, quanto mais forte for, porque a pena exemplifica. Ué, você tem que pagar uma pena forte para você falar, não, repensar sua vida, não vou fazer mais isso na minha vida. Para quem não fez, fale, eu também não quero fazer. E para você também falar, não quero passar por isso novamente. Agora, se é tranquilo, a gente já tem uma dificuldade de resolução dos crimes baixa. O percentual de resolução de crimes é muito baixo no Brasil, por 1 milhão de fatores. Aí a pessoa já acha que não vai ser pega. Em sendo pega, ela já tem um conjunto de facilidades para que ela saia. Não faz sentido. Então a gente está beneficiando a criminalidade. O cidadão de bem, trabalhador, pagador de imposto, é ele que sofre sempre. Então, para mim, precisa rever essa Constituição. Muitos pontos, como já falei aqui, o Pacto Federativo, acho que não é só rever a Constituição por causa da lei de execução. Não.
Acho que tem muita coisa. Muitos outros pontos. Principalmente o Pacto Federativo. O que é isso? Simplesmente para falar aqui, muito do dinheiro que é arrecadado nos municípios vai para Brasília. Não, tá errado. Nós moramos na cidade, como você começou aqui esse vídeo falando. Então o dinheiro tem que ficar no município. A gente tem que dar mais dinheiro ao município, um pouco menos aos estados e quase nada para a União. Tirar o poder da União. Mas aí eu estou tirando dinheiro, estou tirando o poder dos deputados, dos senadores, do presidente da República. Você acha que tá ruim? Imagina quando tiver essa reforma de fato funcionando, que vai ter aquele problema da repartição que até hoje não foi esclarecido. Tudo. Eu já vi Se hoje lembra, o pior governador que do Mato tá no Grosso Fica? do Sul fica. Tiririca mentiu. Óbvio também, né? Fez palhaçada. O governador do Mato Grosso do Sul hoje na internet já reclamando, dizendo que o estado do Mato Grosso do Sul fez o seu trabalho, tinha uma das menores taxas de impostos em diversas áreas e agora vai pagar um preço porque está sendo prejudicado no tal do conselho lá que vai repartir o bolo do dinheiro. Em vez de a gente facilitar, a gente está dificultando. Agora nós tiramos o IPTU, nós tiramos o ISS de fato do controle dos estados, mandamos para Brasília, para depois Brasília mandar para cá. E aí ela manda do jeito que ela acha, do jeito que ela quer. Tinha um lema numa eleição passada que era menos Brasília, mais Brasil, que eu concordo muito com esse lema. Sim, o dinheiro tem que ficar por aqui. Nós temos que estar o dinheiro nas cidades. A cidade, você conhece o seu vereador, ou tem algum vereador que você conhece, já ouviu falar, está mais perto, é mais fácil de você cobrar o prefeito do seu município, da sua cidade. Mesmo numa cidade gigante como nós moramos, que é São Paulo, capital, a gente já ouviu falar, a gente tem acesso a 1, 2, 3 vereadores, sabe quem é o prefeito, conhece, encontra em eventos. Agora é muito mais difícil você pegar um deputado federal, um senador, o presidente da república, então, e aí mandar o dinheiro para Brasília, para depois eles mandarem do jeito que eles querem para cá, aí fica difícil. Tanto que São Paulo, por exemplo, recebe apenas 10% daquilo que manda. Existe um pacto, então o dinheiro não tem que ficar 100% aqui. Concordo? Concordo com isso. Tem que repartir para que todos se desenvolvam. Mas hoje eu vejo o seguinte, vou nivelar todo mundo... Não é assim, tentando crescer todo mundo, é baixar todo mundo. Porque São Paulo, por exemplo, é a grande cidade, etc. Mas tem problemas de mobilidade, tem problema de saneamento básico, tem problema... Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive já vou introduzir o próximo assunto aqui. Tem problema social, as pessoas estão ali na Cracolândia morrendo. É uma questão horrível. E não se tem recurso, porque a gente arrecada muito e volta pouco. Enfim, então já dando um spoiler do que nós vamos falar agora... Nessa semana também tivemos aqui na Câmara Municipal um pedido de instauração de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Toda comissão parlamentar de inquérito investiga algo. E o que era? Você vai aqui, se você mora aqui em São Paulo, sabe que ali na região da Luz não dá para andar, porque lá está a Cracolândia. Ah, qual é a solução? Sei lá. Vocês que vão aí pensar em prefeitos e vereadores, cobrem deles, não de mim. Então, é uma situação difícil. Não se sabe muito bem o que fazer. A questão é, fica aí pensando em decisão do que fazer. A realidade lá está acontecendo. E qual é a realidade? Triste, lamentável. É crime organizado, é saúde pública, enfim. Mas, mesmo sem saber exatamente o que fazer, os entes públicos mandam dinheiro para algumas ações públicas lá, algumas políticas públicas. No caso aqui, como nós estamos falando de Câmara dos Vereadores, a Prefeitura tem alguns instrumentos públicos ali, algumas propriedades públicas e políticas públicas na região da Cracolândia. Mas parece que é ineficaz. Parece que a gente está enxugando gelo, mas dinheiro está indo para lá. Então, o parlamentar vereador Rubinho Nunes, da União Brasil, pediu que fosse aberta uma investigação para investigar como que é a atuação das ONGs, notadamente as que recebem dinheiro público, tá? Para verificar como que é gasto o dinheiro na região da Cracolândia e a exploração da pobreza ali no centro de São Paulo. Especificamente duas ONGs, Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, tá? Bom Par, e a Craco Resiste. Também, além disso, até então todo mundo vai falar, beleza, vamos investigar, porque é dinheiro público, certo? Mas eu confesso para você aqui, eu não sei como é que esse cidadão entrou no meio do caminho aqui, mas uma vez no meio, fez com que essa CPI tornasse um âmbito quase que nacional, porque até ministro do Supremo Tribunal Federal estava falando dela. Foi o padre Júlio Lancelotti, que tem aqui um trabalho, que aí, a tua opinião, se é bom, se é ruim, enfim, um trabalho na região ali da Cracolândia, e quando questionaram o Rubinho Nunes, que é o autor desse requerimento, sobre o padre Júlio Lancelotti,
ele disse o seguinte: ele capitaneia tudo isso, então é uma figura que vai ser convocada tão logo a CPI seja instalada. Aí, Júlio Lancelotti é um padre da Igreja Católica. Aí ele disse o seguinte: as CPIs são legítimas, mas acrescentou que não pertence a nenhuma organização da sociedade civil. Aqui, juridicamente chato, falando advogado, toda igreja é uma associação, então ele pertence a uma associação. Mas enfim, as ações da pastorais estão submetidas à Arquidiocese de São Paulo. Esqueci de passar aqui, galera, mas de qualquer forma, tá aqui a CPI, e quando falou-se da possibilidade de colocar o padre Júlio Lancelotti aqui, os vereadores falaram: opa, você me disse aí que ia investigar as ONGs que recebem dinheiro público. Como assim você coloca o padre no meio aí? E muitos vereadores que assinaram falaram: tô fora. Então, essa CPI, até o momento que a gente está gravando hoje, dia 5, né, estava prevista para ser instaurada em fevereiro, logo quando voltasse as atividades da Câmara, mas já volta com risco de não acontecer. E além disso, o PSOL, acho que é assim que pronuncia, o Partido Socialismo e Liberdade, diz que quer entrar com um pedido de requerimento para investigar o prefeito Ricardo Nunes e as ações da prefeitura lá no combate à pobreza na região do centro de São Paulo, especificamente na Cracolândia. Não é fácil, o jogo político ele não é fácil. Não é para amadores. Não, o Brasil não é para amadores e o jogo político muito menos, é muito complexo. Olha, investigar qualquer organização social, qualquer organização não governamental que receba dinheiro público é papel do legislativo. É papel que deve ser feito pelos entes públicos que concedem dinheiro. Dinheiro do povo tem que ser sagrado. Então teve dinheiro público, foi destinado para ONG A, ONG B, ONG C, mas tem que ter muita fiscalização e muito cuidado para evitar que a gente tenha desvio, que a gente tenha a roubalheira que tradicionalmente corre solta no Brasil, para que ela não corra solta ou corra o mínimo possível. Ok? Primeiro ponto. Então a ideia de se investigar ONGs que recebem direito, inclusive tem uma que me chama uma atenção no Craco nome. Resiste. Craco Resiste. O que é isso? Gente, o que é Craco Resiste? A sociedade está lutando para acabar com a Cracolândia. Tem uma ONG que a prefeitura dá dinheiro, que chama Craco Resiste. Ela resiste à saída do... Eu não quero que ser leviano, porque eu não conheço a fundo o trabalho da ONG. Que okay? Inclusive com a CPI seria uma boa para esclarecer exatamente então, isso. Eu acho que a ideia de vários vereadores, inclusive, quando assinaram o projeto, era isso. Legal, recebe dinheiro público? Recebe em quantidades grandes? Recebe. Então, opa, vamos investigar, vamos ver se está fazendo, que trabalho está fazendo. Se não tem nada de errado, não há problema nenhum. O problema aqui é que alguns vereadores nos bastidores aí estão comentando que houve aí um chamado popularmente de migué do vereador proponente Rubinho Nunes. Um vereador tinha uma ideia, vendeu uma ideia, conseguiu coletar as assinaturas. Para você abrir uma CPI, você precisa de um número mínimo de assinaturas de outros parlamentares, não é só da sua cabeça. Se não me engano, 21 aqui em São Paulo. Conseguiu as assinaturas necessárias com esse discurso. Vamos investigar dinheiro público que está indo para organizações não governamentais e que é normal. Mas, depois que ele conseguiu as assinaturas, ele se vangloriou e faltou um pouco de habilidade política. Na política, quem faz política de bastidor sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Faltou um pouco de habilidade. Ele já saiu cantando os louros e dando o endereço telegrafado de quem que ele queria atingir, que era o padre Júlio Lancelotti. Quando ele colocou o nome do padre no bojo dessa história toda, aí mudou tudo, porque veio a esquerdaiada inteira. Isso saiu em vários lugares, em várias empresas. Eu vi hashtag no X, no Instagram, juntos com o padre Júlio Lancelotti, todos com o padre Júlio Lancelotti, aí virou, aí acabou. Eu vou te falar o que acontece agora com a CPI. Nada é o que vai acontecer com a CPI. Acabou a CPI, não haverá CPI. Essa é a minha opinião, porque acabou. Os vereadores começaram a retirar o nome, a coisa tomou uma repercussão imensa, colocou o nome do padre, que de novo... Não estou fazendo juízo de valor se é bom, se é ruim, não sei. Ele faz um trabalho na região do centro.
É o trabalho que recebe dinheiro público, não recebe, poderia ser investigado, mas não é o que as pessoas, a maioria dos vereadores querem, tanto que vereadores começaram a retirar as assinaturas. Agora já não há mais assinaturas mínimas para se instaurar a CPI, vai começar o processo legislativo e não vai ter CPI nenhuma. É o que vai acontecer. E na minha opinião, faltou só a habilidade política do vereador proponente. Deixar apontar o canhão no momento que a CPI estivesse andando. Na CPI, desculpa, Rubinho, aqui, presta atenção, papo reto, como diz a galera aqui. Irmão, na CPI, aí você convoca, aí você fala, a CPI já está instaurada. Você vai querer cantar de galo antes da coisa acontecer, resultado não vai acontecer, agora a gente não vai saber para onde vai o dinheiro dessa tal de Craco Resíduo. Vai ficar sem saber. Bizarro esse nome, inclusive. Vai ficar sem saber. A Bompar, que é a Nossa Senhora do Bom Parto aqui também, ou seja, vai continuar toda aquela coisa bizarra que é a Cracolândia ali, que na minha opinião falta é vontade política, sim, porque apesar de ser uma coisa muito ruim para a cidade, para as pessoas que estão lá, cada um que está naquela situação difícil ali tem uma realidade, mas eu acho que falta vontade política, Danilo, porque com um pouquinho de vontade política, ou um monte de vontade política, alguém realmente com peito, alguém realmente com vontade, consegue resolver o problema da Cracolândia sim. Mas eu acho que tem muito jogo ali de vamos deixar isso para depois, não é um problema meu porque eu não peguei, então vamos pegar como exemplo o atual prefeito Ricardo Nunes, não foi ele que pegou, a Cracolândia já vinha, aí o anterior a ele não foi ele que pegou, não e foi assim Dória, vai. E assim foi, o próximo que vai vir provavelmente não vai. Se for um cara de esquerda aí, inclusive do partido que agora quer investigar o Ricardo Nunes, o PSOL, aí é capaz de aumentar, aí é capaz o recurso para Craco resiste, vai ser mais, e aí não vai resistir, vai ser Craco domina, Craco toma, daqui a pouco a cidade muda de nome. Inclusive tem um candidato do PSOL que é pré-candidato à presidência. A velha Deus me livre, não fala isso não. Não sei, a gente tá falando de sucessor aí. Pode piorar? Pode, mas vamos devagar. A Prefeitura de São Paulo. De qualquer maneira, de novo, um assunto importante. Se é dinheiro público, pode e deve, é de bom tom que seja investigado, porque a função do parlamentar, está lá na Constituição, é fazer leis e fiscalizar a utilização do dinheiro público, porque o dinheiro é nosso, então é de bom tom que alguém esteja de olho. Mas colocar aí um tom que pode ser aqui entendido como perseguição, aí desanda tudo, pô, realmente faltou habilidade política para um assunto que é tão importante, porque a gente que mora aqui em São Paulo sabe, existe um território que simplesmente você não pode ir lá, ponto. É uma região ali no centro, bonita, mas mal cuidada, você não pode entrar. Se quiser entrar, você pode não sair. Enfim, de qualquer maneira, tá falando aqui do PSOL? O PSOL também está no próximo assunto. Olha, a gente tem sempre um link de um assunto anterior para o próximo. O PSOL é um partido que aciona bastante o STF para questionar ações do governo e alguma lei que foi aprovada no Congresso Nacional. O faz porque pode. Está na Constituição lá que para entrar com a DIN, ação declaratória de inconstitucionalidade, ou ação declaratória de constitucionalidade, basta que um partido tenha representação no Congresso Nacional para que possa ingressar com essa ação. Ponto. Como eu falei, o PSOL usa bastante esse instrumento, o PDT também, e o PSB, se não me engano, também é um dos que mais utilizam essas ações. De novo, o fazem porque podem. Está na Constituição de que elas podem, acabou. Fiz um partido, consegui eleger um deputado, já posso entrar com a DIN e, consequentemente, questionar tudo o que acontece aí na política nacional. Dá um exemplo, marco temporal. Já falei bastante de marco temporal ano passado, principalmente no resumo, na retrospectiva. Dá uma olhada que é o vídeo anterior a esse aqui. Marco temporal foi aprovado por 43 a 21 no Senado. E na Câmara, 283 a 155. Então o resultado aqui, vamos falar em número de parlamentares, 326 a favor e 176 contra. Então 326 deputados e senadores falaram, quero marco temporal. Vou até anotar aqui, 326 disseram sim. Aí, de novo, foi para frente, o Lula vetou o marco temporal, o Congresso Nacional derrubou os vetos lá no meio de dezembro, foi promulgada a nova lei e no ano passado, no dia 28, acho que 28 e 30, a federação Rede PSOL, que tem 14 deputados e um senador, ou seja, 15 parlamentares, entrou com uma ação contra o marco temporal. Outra federação, essa maior já, PT, PCdoB, PV, 80 deputados e
8 senadores, vou colocar aqui, tudo aqui certinho, totalizando 103 deputados. É isso que essa federação tem. 103 deputados, ou seja, não tem voto para derrubar essas ações no plenário da casa, mas podem questionar. Então aqui, 103 pode questionar 326. Esse tipo de situação, de novo, está na Constituição. Não está fazendo nada, nenhuma inovação. Mas como é que 103 pode passar por cima da vontade de 326? Ainda, pelo menos, não tem a possibilidade de dar uma liminar, como foi ano passado, né? Mas, enfim, diante disso, e de muitos outros exemplos aí, que a gente pode ver, principalmente no governo Bolsonaro, que tivemos muitas ações, principalmente nos decretos de arma, como posso usar como exemplo aqui, o Lira falou, tem que mudar isso. E está, então, portanto, em análise. Falou aqui um PL, mas não pode ser um PL, tem que ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para mudar essa questão, para justamente limitar um partido pequeno, com pouca expressão, não conseguir passar por cima da vontade de todos. Olha, Danilo, é por essas demonstrações, disclaimer que eu aprendi agora, por esses disclaimers, que eu acho que nós temos que ter uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Vai abordar vários, lembra que eu falei que tem vários pontos, não era só por causa de um, tem muitos pontos. A lógica do nosso Supremo é um deles, é um desses pontos. Então vamos lá, como você mesmo disse, é tudo legal. Um movimento de malandragem, esperto, de vários partidos. A Rede fez isso muitas vezes. PSOL fez isso muitas vezes. Meia dúzia. Agora tem uma federação, Rede e PSOL, com 14 deputados. Mas se você separar aqui, são dois partidos pequenos, mas que faz um barulho lá no Supremo Tribunal Federal imenso. Isso aqui é uma malandragem. É uma malandragem. 326 deputados federais, legisladores, deputados e senadores, disseram que existe um marco temporal. Nesse exemplo aqui, mas ponto, em várias outras situações. Exatamente, no exemplo do marco temporal. Ponto, é a maioria da Casa Legislativa Federal. E democracia. Eles foram eleitos para isso. Eles foram eleitos para isso. Esses 326 parlamentares, deputados e senadores representam milhões de brasileiros que estão lá representados por esses deputados e senadores. Aí perdeu no voto. Isso acontece muito. A esquerda é muito malandra em fazer isso. Perdeu no voto no Congresso Nacional. Não perdeu? Judicializa. Então eles judicializam a política e o judiciário politiza o judiciário. É a realidade que a gente vem vivendo hoje, dia após dia. Judicialização da política e a politização da justiça. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Concordo com o Lira. Nesse aspecto, o Lira está certo, até porque existe um negócio chamado cláusula de barreira, que partidos políticos que não atingirem um número mínimo de votos para deputado federal, na eleição de presidente da República e deputados federais, na eleição legislativa, eles começam a perder perde verba do fundo partidário, perde do fundo eleitoral, perde tempo de TV, perde representação na Câmara, não participa de determinadas comissões, de colégios de líderes, etc, etc, etc. Ou seja, a sociedade brasileira, através do parlamento, já mandou um sinal que diz, olha, 35, 34, que a gente nunca consegue acertar o número de partido, que a gente fala um número hoje, amanhã abre o outro. Inclusive tem vários outros aí catando assinatura aí para aparecer, ok? 35 partidos políticos é muita coisa. Não existe 35 tipos de ideologia aí para cada um dizer eu tenho uma linha de pensamento ideológico única e eu preciso existir. Não. Então já existiu, o Congresso Nacional fez uma lei, que é essa tal dessa cláusula de barreira, que os partidos para existirem, para ter financiamento público, etc, 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 tem que atingir a cada eleição um número mínimo de votos, senão eles perdem esse benefício. Por que não perdeu o benefício? No caso aqui, por exemplo, Rede não atingiu a cláusula de barreira. Acho que o próprio PSOL não atingiu, não tenho certeza nessa informação, preciso dar uma pesquisada, mas acho que o PSOL não, por isso eles fizeram uma federação. Assim como outros partidos, PV e um monte de P, não atingiu a cláusula de barreira. Então tiveram que fazer uma federação ali para continuar a ter uma sobrevida. Vamos ver como vai fazer um grupo de partidos políticos que vai ficar junto por pelo menos 4 anos. Essa é a chamada federação. Então, Rede e PSOL tem que estar juntos por pelo menos 4 anos, inclusive na eleição de 2024, vai lembrar isso aí. Ou seja, gente, se
Não pode para um lado porque pode para o outro. Então acho que sim, o Lira está certo, tem que mexer na legislação, porque nada na administração pública existe se não for por força de lei. Então se está na lei eles podem. Para deixar de poder, tem que ter uma outra lei dizendo que não pode. Então acho que o Lira nesse caso está certo. Faço o voto de que ande e vamos falar desse projeto aqui mais à frente. Aprovada a PEC, o partido pode entrar com uma DIN para discutir a PEC? Uma boa pergunta, doutor. Olha que loucura, né? Só que aí eu acho o seguinte, aí é o bom senso do próprio Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso Nacional, que é a Casa Legisladora, aprovou um projeto de emenda à Constituição da República, dizendo que tal hábito não pode, o mínimo que deve acontecer com o Supremo Tribunal Federal é respeitar a vontade do legislador. Na minha opinião, é o mínimo. E acho, eu sou um cara otimista, mas eu me previno, sou otimista, mas me previno. Quero acreditar que o judiciário tem que ter uma tendência de respeitar mais, eu vou te dizer o motivo. O motivo é que o Congresso deu uma mostrada de dentes para o judiciário, tem várias indiretas aí sendo ditas ao judiciário, principalmente sobre essa questão do marco temporal. Agora recentemente o Lira falou um pouquinho sobre isso, sobre a interferência de um poder no outro, e se o judiciário se exacerba demais, pode ser, não já passou o fim das decisões monocráticas? Sim. O que o próprio Pacheco falou que está ali na pauta, ele pode ou não pode colocar para votação? O mandato? Mandato. Restringir o tempo de mandato do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então fica esse jogo de poder, estica a corda, afrouxa a corda, estica a corda e afrouxa a corda o tempo todo. A gente precisa que o Supremo se atenha à constitucionalidade das coisas, que é o papel dele, e faça menos política. Deixa a política para os políticos, que são os políticos eleitos pelo povo. O povo pode trocar os políticos de tempos em tempos. De 4 anos os deputados federais, de 8 anos os senadores. Eu já não tenho tanta crença na boa vontade do Poder Judiciário Federal, no caso Supremo. Você não tem essa crença desde a faculdade, né? Desde a faculdade. Que seu trabalho de conclusão de curso foi em cima disso. Foi, um bom trabalho. Eu falei aqui que na época o Judiciário era pianinho, você não sabia ministro Supremo, você não sabia nada disso. Eu falei, um poder público, né? Um poder com tanto poder, mas fica ali pianinho. Vocês estão dando aqui, principalmente a PEC lá de 2004, que deu uma reformada no Poder Judiciário, súmula vinculante. Falei, essa galera vai perceber que pode tudo e vai começar a legislar. Eu lembro que um dos meus avaliadores era um juiz, era um desembargador, ele falou, você acredita mesmo nisso? Eu acho que você está com pessimismo. Chama ele agora para tomar um café. Estamos aqui alguns anos depois e eu posso dizer que infelizmente as minhas previsões se concluíram. E estão legislando aí, mas isso é um assunto para o futuro, tá? O Léo já gritou aqui no meu ouvido que deu 1 hora, tá? Eu tenho aqui um outro assunto que eu acho que vai render mais uma hora. Vai rendendo bastante. Então eu vou fazer o seguinte, resumo da semana é só 1 hora. Então eu vou encerrar o resumo da semana e vou trazer um novo vídeo, porque eu acho que esse vídeo é muito importante. Você já tinha dito, inclusive, que ele tem repercussão nas eleições do presidente Lula. Então, vamos falar sobre ele num vídeo daqui a pouquinho. Por hora, o resumo da semana se encerra nesse instante. Ricardo Rose, como faço para te encontrar nas redes sociais? @Ricardo Rose Oficial, vai me achar em todas as redes. Inclusive aqui no YouTube. Se você está lá no Ricardo Rose, dá uma conferida também no conteúdo que a gente produz aqui no Política do Bom Senso. Que, já dando spoiler, Política do Bom Senso você encontra também no Instagram e aqui no YouTube. Tem o TikTok, mas eu perdi a senha. Então pouca coisa vai para lá. Então para você não perder nada, fica aqui no YouTube mesmo, que é a rede que eu gosto mais, tá? Política do Bom Senso, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha no grupo da família, no grupo do trabalho. O ano novo, 2024, é ano de política, então é bom que todos nós estejamos bem informados sobre isso e pode contar conosco nessa missão. É isso. É isso, Ricardo Rose. Vamos começar o ano com o pé direito. Com o pé direito e desejar a todos vocês um excelente ano de 2024. Então, por esse vídeo é só. Desejo a todos um ótimo 2024. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.